Amém? Vamos ler o texto, Êxodo, capítulo 20, versos 1, 2 e 3. E Deus disse todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Amém. Só daí. Não terás outros deuses além de mim. Essa palavra é maravilhosa. Tem muita coisa que a gente pode aprender com isso, e eu espero que Deus fale com a gente de uma forma muito especial essa noite aqui. No início da pandemia, ano passado, eu e a Lê, a gente pegou um cachorrinho. Eu acho que muita gente, assim, o número de vendas de cachorros, ou de adoções, enfim, de bichinhos, de pets, assim, deve ter subido muito na pandemia. Muita gente pegou. E é engraçado, eu uso muito o Baunilha, ele é um Spitz, assim, muito fofo. O nome dele é Baunilha. Tem muita ilustração que eu uso, eu acho que o cachorro ele tem muita ilustração para a vida cristã, assim. Mas teve uma vez que ele estava comendo um brinquedinho dele, que era uma almofadinha pequenininha assim, que ele adorava, levava para tudo que é lado que ele ia, e ela começou a abrir, a descosturar, e um algodãozinho que tinha dentro dela começou a sair. E teve uma vez que a Letícia pegou ele tentando tirar esse algodãozinho para comer isso. E ela tirou rápido da boca dele e deu uma bronca nele e falou: não pode, não pode. E tirou da boquinha dele para que ele realmente não passasse mal comendo aquilo ali. E é engraçado que na hora ela olhou para mim assim, com uma pena mesmo do bichinho, e falou: cara, ele não consegue perceber que isso faz mal para ele. É impressionante isso, né? Tipo, a gente tem que ser enérgico com o bichinho para que ele realmente não passe mal com alguma coisa que ele nem faz ideia que poderia acontecer com ele. Pensa agora numa seguinte cena. Você é pai ou mãe, você tem um filhinho de 2 anos de idade. Vocês estão na cozinha conversando, seu filhinho está brincando para lá e para cá, enfim, agitado como toda criança, e de repente você percebe que o seu filhinho vai em direção ao fogão. O fogão está muito quente, você sabe que aquilo vai ser um perigo para ele. De repente você vai em direção ao seu filho muito rápido, você também precisa ser enérgico, e você dá uma broncazinha nele mesmo e fala: não pode, tira ele dali. A gente precisa fazer esse tipo de coisa. O fato de um pai e de uma mãe fazerem isso com um filhinho pequeno, isso mostra o cuidado que ele tem pelo seu filhinho. Quando um pai e uma mãe falam de uma forma enérgica e forte para um filhinho: não pode, tira ele dali, isso não significa que esse pai e essa mãe estão tirando a liberdade do seu filhinho. Não significa que eles estão sendo maldosos com essa criança. Isso não significa que eles estão tirando a liberdade que essa criancinha poderia ter, que eles estão sendo pais controladores. Significa sim que esse pai ou essa mãe cuidam do seu filhinho, que eles se importam com o seu filhinho, que eles estão protegendo o seu filhinho. Eu estou contando isso para você porque eu quero provar para você que nem sempre o imperativo negativo é ruim. Não faça, não pode. Nem sempre isso é uma coisa ruim. A gente acabou de ler o início dos 10 mandamentos dados por Deus para o seu povo, para o povo de Israel. Os 10 mandamentos são a base da lei de Deus, uma lei que é boa, uma lei que é perfeita. Apesar de serem dados com imperativos negativos: não terás outros deuses além de mim, não façam tal coisa, não ajam dessa forma, Deus não quis impor de uma forma tirana a sua vontade. Deus demonstrou o seu amor. Deus demonstra o seu amor. Esses mandamentos, eles são dados de forma negativa, porque a vida ética cristã é sempre uma batalha, é uma luta que envolve a negação da nossa própria natureza, que é pecaminosa, que é naturalmente contrária à vontade de Deus. Nos 10 mandamentos a gente encontra uma moldura da ética cristã, uma bússola, um norte a respeito da vontade de Deus. Por causa da lei de Deus, que é resumida assim nos 10 mandamentos, a gente hoje sabe o que é pecado, quais são as coisas que desagradam a Deus, ou qual é a vontade perfeita de Deus. Aqui a gente pode ver um Deus cheio de graça, cheio de amor, que tem interesse em se revelar a um povo escolhido, eleito, e mostrar para esse povo o seu caráter, um caráter de um Deus totalmente santo, o caráter de um ser perfeito.
Tem muita gente que vai olhar para os mandamentos de Deus e vai enxergar isso como um conjunto de regras, como um monte de coisa que a gente precisa fazer, mas a verdade é que esses mandamentos são essenciais e mostram para a gente o profundo amor de um Deus que se importa, de um Deus que se interessa pela nossa vida. A gente pode ver claramente um Deus cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de grandeza, que se revela, que deixa clara a sua vontade. O seu caráter, ele é trazido ao conhecimento daqueles com quem ele quer se relacionar. Essa é a base de toda a ética cristã. Uma vez que Deus revela a sua vontade e o seu caráter está implícito e explícito nessa vontade, agora a gente tem uma base de comparação. Agora a gente pode ter padrões morais. Agora a gente pode ter padrões sociais, padrões teológicos. Hoje, eu e você temos noção do que é certo, do que é errado. Hoje a gente pode dizer que existem sim verdades que são absolutas. Ainda que a gente viva num tempo da pós-verdade, do relativismo, hoje a gente tem um norte pelo qual seguir. Há um tempo atrás a gente falou aqui a respeito da essência humana, que é naturalmente faminta por Deus. Eu não sei se você vai se lembrar disso, depois Marcão relembrou isso. Quando a gente fala que no Gênesis Deus criou o homem ele se tornou um nefesh vivente, lembram disso? Uma alma vivente, uma garganta viva. Ele, a partir daquele momento, se torna alguém que realmente é faminto, ele é criado para adorar a Deus, ele encontra mesmo toda a sua vida na vida de Deus. A gente é criado para a adoração plena desse Deus, e assim a gente tem o objetivo principal da nossa existência. E é por causa disso, quando a gente vive para esse Deus e adora esse Deus, a gente começa sim a ter uma alegria verdadeira e a gente consegue viver uma vida satisfeita. O que acontece é que a queda destruiu esse plano perfeito, essa criação perfeita. O relacionamento perfeito de Deus com o homem foi quebrado. As afeições foram modificadas. Os nossos sentimentos começaram a ser agora egoístas. Eu olho antes para mim, depois eu olho para as outras pessoas. Eu vou pensar primeiro em mim. A gente ficou cego para o único e verdadeiro Deus, Criador de todo o universo. Mas Deus ama tanto a gente que Ele vem ao nosso encontro. Ele já tinha um plano para resolver o nosso principal problema. Algumas vezes ao longo da história, a gente vai ver isso na própria palavra, ele se revela para algumas pessoas para se reaproximar e seguir com o seu plano redentivo. A gente vê que ele faz isso com Noé, depois ele faz isso com Abraão, Isaac e Jacó, até que num momento determinado ele chama Moisés para guiar o seu povo então até aquela terra prometida. Então, no deserto, Deus revela a sua lei, enquanto o povo está indo em busca dessa promessa. E nessa revelação, muitas coisas ficam claras para a gente hoje, a respeito da vontade soberana e perfeita desse Deus, especialmente para o seu povo, para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que realmente acreditam que existe um único e suficiente Deus. E isso vale para a gente hoje. A primeira vontade expressa e clara de Deus é: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. A gente pode aprender algumas coisas muito importantes e muito profundas com isso. A primeira lição que a gente aprende desse texto é que o Senhor é único. O Senhor é único. Não terás outros deuses além de mim não era apenas uma ordenança de Deus, mas era uma declaração de como as coisas são. Não era algo que Deus simplesmente queria que aquelas pessoas fizessem a partir daquele momento. Vocês têm que fazer assim. Não tem outros deuses, agora eu sou o único. Não, Deus está mostrando para o seu povo que é assim que as coisas são. Só existe um Deus, que sou eu. Eu sou único. Não há nenhum Deus além de Yahvé, o Senhor, com todas as letras maiúsculas aí na sua Bíblia. O Deus Jeová. O Senhor, esse Yahvé, Deus, revelado para o povo de Israel e hoje para a gente, essa noite, Ele é o único Deus, Ele é único. E essa foi uma das revoluções que aconteceram no mundo antigo. Imagina só, você está no deserto, você acabou de ser liberto da escravidão, uma escravidão que durou 400 anos.
Imagina quantas gerações cabem em 400 anos. Você foi escravo, seu pai foi escravo, seu avô foi escravo, seu bisavô, seu tataravô. Quantas gerações para trás foram escravas do povo egípcio? Num tempo em que as divindades eram, inclusive, as explicações para vários fenômenos naturais que aconteciam naquela época. Se chovia, mais ou menos, era porque alguma divindade queria que aquilo acontecesse ou deixasse de acontecer. Se viesse o sol, é porque alguma divindade queria que aquilo acontecesse ou deixasse de acontecer. Em vários povos, o sol era um tipo de Deus também, era uma divindade adorada. Se o inverno era rigoroso demais ou era curto demais, era porque alguma divindade queria ou não que aquilo acontecesse. Se o verão viesse mais rápido ou durasse mais, é porque alguma divindade queria que acontecesse. Se a plantação estava indo bem, se a colheita estava sendo boa, é porque alguma divindade estava sendo favorável ou desfavorável para determinado povo. Os animais, as suas crias, todas as coisas que aconteciam, as divindades eram inúmeras. Era uma época, era um tempo em que qualquer coisa poderia virar uma divindade. Se você está andando e esbarra nessa garrafa aqui e acha que isso aqui foi bom para você, você começaria a adorar essa garrafa, junto com todos os outros deuses que poderiam existir dentro da sua casa. Você acaba de ser liberto da escravidão de um povo que tinha diversos deuses assim, em todas as suas crenças, em todos os seus costumes. Israel era escravo do Egito. Os egípcios adoravam várias divindades. Por exemplo, o deus Ptah, que era, na crença deles, naquele tempo, um deus criador de todas as coisas. Tinha uma outra divindade chamada Osíris, que era o deus dos mortos, era também o deus das lavouras e do crescimento. Então, se as coisas iam de tal forma, ou se alguém morria antes do tempo, era essa divindade aqui que fazia essas coisas acontecerem. A Ísis, que era a deusa da fertilidade. Se alguma mulher estava infértil, queria ter filho, ela adoraria, faria alguma coisa para essa deusa. Os faraós eram considerados divindades. Além do Egito, que tinha todas essas divindades, você tinha ali toda a região perto. Enquanto Israel era escravo do Egito, você tem a Fenícia, você tem a Mesopotâmia, a Babilônia, todos esses povos adoravam outras divindades. Você vai ver na Babilônia, por exemplo, Semíramis e Tamuz, você vai ver na Fenícia, Astarote e Baal. E eu só estou citando divindades que a própria Bíblia faz referência. Durante tanto tempo o povo de Israel precisou lutar contra elas. O ambiente em que você estava servindo como um escravo, há pouquíssimo tempo, há poucos anos, está imerso numa cultura que tem toda a cosmovisão voltada para crer nessas divindades. Você é escravo, então você tem um patrão. Esse patrão acreditava nessas divindades. Ele fazia com que você se curvasse para essas divindades. Ele fazia com que você fizesse os rituais para essas divindades, para que as coisas acontecerem como ele pensava. Você conhecia pessoas, tinha amigos perto de você que acreditavam nessas divindades, que tinham esses costumes. Provavelmente você conhecia as festas, os rituais, todas as coisas que envolviam a adoração dessas divindades. Tudo o que acontece é explicado como uma vontade desses deuses. Em outras palavras, ter deuses nesse tempo era sinônimo de segurança, proteção. Era o que as pessoas queriam quando adoravam, quando faziam rituais para essas divindades. Era sinônimo de prosperidade. Se você prosperasse, é porque alguma divindade estava sendo favorável a você. Era sinônimo de felicidade. Era um sinônimo das respostas para todas as situações da vida. Ter deuses nesse tempo não era só uma questão de religião, uma crença que eu tenho, mas eu vou seguir aqui com a minha vida. Não, era o princípio norteador de todas as coisas para os povos. E num determinado momento, o único Deus que existe, o único Deus real e soberano, te liberta dessa escravidão. Uma escravidão que era física, mas também era totalmente espiritual. Você agora está num deserto, livre, sem ter que ser escravizado por um outro povo, e você está em rumo agora à promessa de habitar uma terra maravilhosa. E esse único Deus, o Deus Yahvé, se revela e revela a sua vontade nas suas leis. E a primeira delas deixa muito claro: só existe um único e suficiente e todo-poderoso Deus. Que mudança de cosmovisão! Até então, todos os valores que essas pessoas tinham, todas as crenças, todos os pensamentos, todas as ideias eram diferentes e agora precisa ser reformulado. Caramba,
Só tem um Deus. As coisas precisam mudar. Tudo aquilo que você ouvia desde que você nasceu, agora precisa ser consertado. Todas as crenças e valores que você tinha desmoronam de repente. Você até acreditava nos seus antepassados, você ouvia as histórias sobre Abraão, Isaac e Jacó, você realmente acreditava naquelas coisas que existiam, Deus e Yahvé, mas acreditar que só existia esse Deus, isso não era algo normal e comum para eles, não. Eles achavam que poderia sim haver outros. Que revolução que está acontecendo aqui na vida e na mente desse povo escolhido. Agora eles têm que começar a pensar, caramba, tudo que a gente adorava até então estava errado, era falso, a gente estava se enganando. Tudo que a gente acreditava ter a resposta numa outra divindade era só uma falsidade. Não é assim que funciona, porque só existe um só Deus. O único Deus se revela e requer que toda a adoração e a lealdade plena daquele povo escolhido sejam devidas só a Ele. Esse Deus escolhe esse povo para começar e para iniciar a história redentiva da humanidade. É o povo de Israel. A partir de agora, Ele deixa muito claro, idolatria é pecado. É mentira, não resolve nada, não vai te ajudar em nada, você ter outros deuses não vai te levar a lugar nenhum, tudo isso é só uma falsidade. Esse Senhor revelado é o único e verdadeiro Deus. Como que isso afeta a nossa vida hoje? Sabe como? Qualquer idolatria é pecado. Eu sei que você sabe disso, mas talvez aconteçam coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente não percebe que são idolatrias. Quando a gente traz isso para a nossa vida hoje, para entender que hoje qualquer idolatria é pecado, isso significa que qualquer coisa em que a gente busque segurança que não seja Deus, é pecado. Sabe quando você fica preocupado pensando no seu futuro e pensa assim, poxa, minha aposentadoria, é isso que vai me dar segurança. Será que eu estou guardando o suficiente? Será que eu estou fazendo isso ou aquilo? Será que eu vou comprar esse imóvel e isso que vai me garantir e tal? Essas coisas não são erradas, tá? Mas quando a gente coloca o nosso coração e a nossa segurança nisso, mais do que no único e suficiente Deus, isso é idolatria. E isso é pecado. Porque só existe um único e suficiente Deus provedor. Toda vez que a gente coloca a nossa lealdade em coisas que não são o único e suficiente Deus revelado, isso é idolatria. Porque a nossa lealdade é devida só a esse único e suficiente Deus. Sabe, quando você quer ser leal a alguém, e aí você espera aquela lealdade pura, às vezes até mesmo, sei lá, meio sem explicação de outras pessoas, a nossa lealdade de fato tem que ser de Deus antes de qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Qualquer coisa que demande as nossas prioridades no lugar de Deus, isso é idolatria. Quando a gente prioriza uma série de outras coisas e a gente vai vendo que de repente a semana toda passou e não teve nenhum tempo para esse único e verdadeiro Deus, isso é idolatria, isso é pecado. É isso que Deus ensina para a gente. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, de uma forma mais prática, é que autossuficiência é pecado. Quando a gente acha que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, eu acho que eu sou bom demais, eu sou inteligente pra caramba, não, isso aqui eu vou resolver. E a gente esquece que Deus é o dono da nossa vida e Ele tem toda a vida no seu controle. Ele nunca perdeu o controle de nada. A vida fora de Deus e fora dos parâmetros puros e perfeitos de Deus é pecado. Isso é idolatria. Isso significa na prática, não terás outros deuses além de mim. Tudo que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos, achando que a gente é bom o suficiente, tudo que a gente quer fazer, achando que a gente é o fim último da nossa própria vida, tudo aquilo que a gente acha que Deus não faz parte, tudo que a gente faz esquecendo de incluir Deus na nossa vida, esse verdadeiro Deus que nos ama, é pecado. A vontade desse Deus para a gente é: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Ele é o único Deus. Não existe espaço para mais ninguém ou para mais nada na vida e na nossa vida, dentro do nosso próprio coração. E isso muda tudo.
Toda a nossa cosmovisão precisa ser moldada ou remodelada com Deus no centro. Ele é o centro de todas as coisas. A partir de agora, Ele é que está no controle de toda a minha vida, e tudo que eu faço tem que convergir para a glória desse Deus. Não sou eu que estou no centro, e Deus me ajuda nisso, e Deus me ajuda nisso, e nisso, e nisso. Não, Deus está no centro, Ele é o centro de todas as coisas. A partir de agora, tudo que eu faço, eu tenho que perceber, isso dá glória para Deus. Deus quer isso de mim, isso agrada o coração desse Deus que me ama. Isso pode afetar muitos planos que a gente tem, isso pode afetar muitos sonhos, desejos, projetos. Isso afeta a forma como a gente se enxerga. Isso afeta a forma como a gente se relaciona. Isso significa, na prática, que a vida é dele e é para ele. O Senhor é o único, Ele é o único Deus. A segunda lição que esse primeiro mandamento ensina para a gente é que o povo de Deus é chamado a viver uma vida diferente do mundo. O que eu quero dizer com isso? Como a gente falou aqui, naquele tempo, as outras divindades eram adoradas, porque os povos acreditavam que essas divindades supririam todas as suas necessidades. Na lavoura, no plantio, nas chuvas, no sol, gado, animais, todas as coisas. Tudo dependia dessas divindades para aquelas pessoas. Ter deuses naquele tempo e adorar aqueles deuses era o mesmo que buscar proteção, prosperidade, felicidade. Em resumo, todas as necessidades humanas eram supridas por essas divindades, que os povos acreditavam naquele tempo. Quando Deus ordena, não terás outros deuses além de mim, a partir de agora, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, Ele está querendo que o seu povo entenda agora que Ele é totalmente capaz de suprir todas as necessidades de que o seu povo necessitasse. Ele é a explicação verdadeira da lavoura, do plantio, do gado, da criação, de todas as coisas que aquele povo agora, o povo eleito de Israel, povo santo, é chamado. Deus chama agora o seu povo a viver de uma forma diferente. Olha, os outros povos acreditavam em mentiras, com vocês agora não é mais assim. Com vocês não vai ser assim. Vocês não vão ter outros deuses, não. Vocês vão conhecer o único e verdadeiro Deus. Os outros povos depositavam as suas esperanças em falsidades, em deuses que não existiam. Com vocês não vai ser mais assim. Com vocês agora vai ser diferente. Os outros povos acreditavam em deuses falsos. Com vocês vai ser diferente. O povo agora é chamado a confiar na suficiência e na provisão de Deus, do único e verdadeiro Deus. Deus é provedor e Ele é totalmente capaz de cuidar dos seus. Ele é totalmente capaz. Então Ele diz ao seu povo, não terás outros deuses além de mim. Não porque não existem outros deuses, mas porque, e principalmente também, Ele tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade humana. E só Ele tem esse poder. Qualquer necessidade material, física, emocional, psicológica, simples ou complexa, fácil ou difícil, grande ou pequena, dentro de nós ou fora de nós. Esse Deus pode todas essas coisas. Quando a gente acha que a gente pode controlar alguma situação, ou quando essa situação já está totalmente fora de controle, esse Deus pode suprir todas as necessidades. Ele, e só Ele, tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade dos seus filhos. Nós somos chamados a viver de forma diferente. A nossa esperança não está no nosso salário, não está na empresa que a gente criou, não está na vacina. A nossa esperança não está na política, que só decepciona. A nossa esperança não está nos relacionamentos que a gente tem. A nossa esperança não está no ser humano. A nossa esperança não está no pastor da igreja. A nossa esperança, ela é única e exclusivamente no Senhor, no nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Por isso, a gente é chamado a confiar na sua suficiência e provisão. O povo de Deus é chamado a viver uma vida diferente do mundo. A terceira lição que esse primeiro mandamento ensina para a gente é que Deus deseja que o seu povo o conheça. Deus deseja que o seu povo conheça. Exatamente antes dele falar o primeiro mandamento, ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele não fala assim, eu sou o Senhor, o único Deus, o grandioso, o soberano. Ele fala, eu sou o Senhor, o teu Deus.
teu Deus, o Deus desse povo. Eu escolhi vocês, eu amo vocês. É um Deus exclusivo, é um Deus pessoal, é um Deus que quer ter relacionamento, que quer andar junto, que quer caminhar com essas pessoas, cheias de falhas, cheias de pecados. O Senhor, o teu Deus, Ele se mostra como um Deus pessoal, particular, exclusivo. E Ele então vai ensinar a gente a não adorar nada além dEle, porque Ele é o único Senhor. Isso evidencia o quanto Ele quer que a gente o conheça. Ele se revelou. Você consegue pensar nisso? Que o Deus perfeito e soberano e criador de todas as coisas, de todo o universo, se revela para o ser humano que é tão pequeno, que é tão falho e cheio de pecado. Ele não quer ser um ditador sobre o seu povo. Ele não quer colocar coisas que sejam difíceis demais para a gente fazer. Ele quer se relacionar. Ele está mostrando a sua vontade, aquilo que agrada a Ele de verdade, que agrada o seu coração. Ele ama a gente e tem desejo que a gente seja dele. Ele é totalmente bondoso e amoroso. Isso precisa trazer uma consequência para a gente, que é a seguinte: se a gente tem tido muita dificuldade em buscar esse Deus todos os dias, se tem sido um fardo, e se isso tem sido muito frequente durante muito tempo, tem alguma coisa errada na nossa vida, e a gente precisa ficar atento a isso. Conhecer a Deus necessariamente traz ao coração o desejo da gente viver cada vez mais perto dEle. Cada vez mais perto dEle. Se a gente não tem tido vontade pelas coisas de Deus, se a gente não tem tido prazer na presença de Deus, se a gente não tem encontrado descanso nesse Deus, se a gente não tem desejado ver os nossos irmãos aqui semanalmente, a nossa célula, o nosso discipulado, ainda que online, na maioria das vezes, é ruim pra caramba, mas é o que tem. E se isso tem acontecido por muito tempo, a gente precisa rever o nosso relacionamento com Deus. E isso precisa ligar um alerta dentro do nosso coração, porque a gente não pode deixar que isso continue dessa forma. Alguma coisa está errada. Pastor Russell Shedd disse certa vez: quando a oração e o louvor não são a principal alegria, quando a reunião semanal dos membros da igreja, isso que a gente está fazendo aqui em culto, não proporciona empolgação, a gente pode detectar um sinal de que Deus não é bem conhecido. Se a gente não tem se alegrado, quando a gente se encontra aqui para adorar o único verdadeiro Deus, se a gente não tem tido empolgação, se a gente não está vibrando para buscar Deus todos os dias, se isso está durante muito tempo, a gente não tem conhecido o verdadeiro e único Deus revelado na palavra. Isso é sério, cara. Isso é sério mesmo. A gente precisa se mexer. A gente precisa se mexer. Conhecer a Deus como Ele se revela e como Ele realmente é de extrema importância. É de extrema importância. O entendimento errado sobre quem Deus é vai afetar totalmente o modo como a gente reage à vida. Por exemplo, uma pessoa que entende Deus como um ser crítico, legalista, que quer que as pessoas façam tal coisa, essa pessoa vai sempre reagir com medo em tudo que fizer. Ou ela sempre vai buscar uma perfeição moral que não existe, que é impossível. E muito provavelmente essa pessoa vai ter uma vida cristã sempre buscando só uma performance moral. Não vai existir espaço para graça em nenhuma circunstância na vida de alguém assim. Se uma pessoa, por exemplo, entende Deus como um gênio da lâmpada, um Papai Noel, que é alguém pronto a responder as nossas orações e a dizer sim para todos os nossos desejos, essa pessoa, ela vai ter dificuldade em passar por situações difíceis e frustrantes na vida. Ela vai ter dificuldade em lidar com isso. Mas a vida real é assim. Existem dificuldades, existem frustrações sim, e elas acontecem. Isso não significa que Deus deixa de ser bom, que Ele deixa de cuidar da gente. Conceitos errados sobre Deus estão sempre ligados aos desejos mais profundos de uma pessoa e às expectativas mais centrais de suas vidas. A gente precisa aprender a conhecer a Deus como Ele se revela unicamente na sua palavra.
O verdadeiro conhecimento de Deus traz ordem para a vida. O verdadeiro conhecimento de Deus, desse Deus revelado nas Escrituras, ele acerta os desejos do coração, ele ajusta todas as expectativas que a gente pode ter na vida. Conhecer a Deus como ele se revela na sua palavra é a maior fonte de confiança que qualquer ser humano pode ter. Quando a gente conhece a Deus de verdade, necessariamente a gente vai desejar viver cada vez mais perto dele. Esse é o Deus que se revela na palavra. Por isso, entender que esse Deus se revelou e revelou a sua vontade é uma das coisas mais incríveis e mais amorosas que já aconteceu para a gente. Ele deseja que a gente o conheça como ele realmente é. Esse texto é muito lindo, não é? Quantas coisas profundas a gente pode aprender com isso. Como que a gente aplica isso na nossa vida? O que a gente traz de prático para a gente no nosso dia a dia? Eu queria destacar 3 aplicações com vocês aqui agora. A primeira aplicação é que a gente deve abrir mão da nossa suficiência, autossuficiência. A gente precisa abrir mão disso, a gente precisa entender que Deus é o nosso Deus. Como a gente falou antes, o Senhor revelado é o único e verdadeiro Deus. Ele é o único Deus, não existe espaço para mais ninguém e isso muda tudo. Isso muda tudo, toda a nossa cosmovisão precisa ser moldada com Deus no centro. Isso pode afetar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como a gente se relaciona. Isso significa na prática que a vida é de Deus e para Deus. De uma forma muito prática e ilustrativa, por exemplo, se você for começar um negócio, se você tiver um plano para começar, algum curso novo, alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a direção desse Deus. Na prática, a gente viveu uma vida em que a gente não é autossuficiente, a gente viveu uma vida em que a gente entende que Deus continua sendo o nosso Deus, o provedor, o nosso sustentador. Cara, eu vou começar uma coisa nova. Antes de eu fazer qualquer plano, qualquer projeto, antes de eu ir para a internet pesquisar se isso vai dar certo ou não, eu tenho que botar meu joelho no chão e orar. E pedir a direção desse Deus. Deus, me dá uma direção. Mostra, por favor, a sua vontade. Será que eu faço isso ou não? Será que eu largo meu emprego ou não? Será que eu vou para tal lugar ou não? Se estiver muito difícil, procura um dos pastores, um líder mais experiente, alguém maduro na fé, conversa com essa pessoa, abre o coração, pede para que Deus realmente mostre a sua vontade. Abrir mão da nossa autossuficiência é isso, é pedir, Senhor, seja o meu Deus, por favor. Mostra a sua vontade, eu não quero fazer nada que seja diferente daquilo que você tem para mim, daquilo que você quer para mim. Antes de tomar uma decisão simples ou importante, se coloque na presença dele em oração e peça ajuda. Antes de fazer planos para a sua vida, para o seu futuro, antes de planejar lá na frente, se coloque na presença de Deus em oração e coloca ele no seu futuro, coloca ele no seu plano também. Será que aquela empresa milionária que você sonha em ter daqui a 20 anos, quando ela crescer, será que Jesus vai estar lá com você? Ou para alcançar os maiores sonhos, em algum momento Jesus vai ter que ficar para trás. Vai valer alguma coisa se Jesus não estiver junto? Antes de querer resolver qualquer problema, antes de reclamar diante de alguma situação difícil, fala com Deus. É difícil pra caramba, mas a gente precisa aprender a viver assim, porque a gente ama Jesus. Fala com Deus, Senhor, me ajuda a te ver nessa situação, me ajuda a entender essa dificuldade, por favor. Eu não quero me afastar da sua presença, ainda que o meu mundo esteja caindo. Me ajuda, Senhor. Nós não fomos chamados para ser autossuficientes. Nós fomos criados com limitações importantes para que a gente sempre dependa de Deus. E essas limitações foram dadas por Deus mesmo antes da queda. Antes da queda, Adão e Eva já tinham limitações para que eles já naquele momento dependessem de Deus para sempre. Deus fez isso de propósito, porque Ele sempre seria o nosso Deus. Sempre seria e sempre vai ser. Abra mão da autossuficiência. A segunda aplicação que eu queria compartilhar com vocês é que a gente tem que aprender a encontrar a paz de Deus, a paz verdadeira. Significa que a gente precisa acreditar no cuidado de Deus. Isso parece meio clichê, para a gente que se reúne aqui semana após semana. Eu preciso aprender a confiar em Deus, a acreditar no cuidado dEle. O mandamento de Deus é claro, não terás outros deuses além de mim.
Não apenas porque não existem outros deuses, mas também porque, principalmente, esse único Deus tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade humana. Por isso o povo de Deus é chamado a confiar na sua suficiência e provisão. Por isso a gente é chamado a ser diferente do mundo. Como isso se relaciona com a nossa vida hoje? Isso significa que Ele pode, esse Deus, hoje, ser totalmente suficiente para suprir qualquer coisa que a gente efetivamente precise. Mas é qualquer coisa mesmo, qualquer coisa. E não apenas coisas materiais. Não apenas a comida que a gente come, a roupa que a gente veste, não. Qualquer outra coisa, em todos os aspectos. Esse mesmo Deus, Ele é provedor também de significado para a vida. Esse mesmo Deus é provedor de afeto, o afeto de que a gente precisa para viver. Esse mesmo Deus, Ele é provedor da alegria e da satisfação plenas no nosso cotidiano. Sabe aquele chefe insuportável que você tem? Ele não é o culpado pela sua falta de alegria. A gente consegue viver com pessoas malas e chatas pra caramba, quando Deus é tudo pra gente. A gente consegue ter alegria verdadeira e plena. Isso é sério. Se a gente acredita na palavra de Deus, esse mesmo Deus é suficiente para resolver qualquer problema pelo qual você possa passar. Esse Deus conhece cada vida, cada coração. Você que é mãe solteira e precisa cuidar da casa sozinha, Ele sabe a dificuldade pela qual você passa. Você que é pai de família e está desempregado nesse momento. Você que é o único da sua família convertido a Jesus, passa uma barra todos os dias lá. Esse mesmo Deus conhece a sua vida. Você que sofre de depressão e ansiedade. Você que se sente velho demais para sonhar com alguma coisa nova de novo. Você que caiu num pecado horrível e sente culpa até hoje. Você que acha que a sua vida não tem mais jeito, você que se sente um inútil hoje, você que se sente egoísta demais, você que acha que já sabe de tudo e não precisa de ajuda de mais ninguém. Esse único Deus, revelado na palavra, conhece a sua vida, e ainda assim Ele te ama, e ainda assim Ele quer andar contigo, e ainda assim Ele quer ter relacionamento com você. Esse Deus pode curar, pode tratar, pode resolver qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer falha de caráter, qualquer dor emocional ou psicológica, qualquer problema financeiro, qualquer culpa que possa escravizar, qualquer mentira que possa aprisionar. A gente precisa aprender a encontrar a paz verdadeira, que só existe no cuidado desse Deus na nossa vida. Desse Deus, em todas as áreas. A gente precisa se colocar diante dele hoje e pedir para que ele volte a ser esse Deus. E a terceira aplicação para a gente deve se relacionar com Deus. Relação mesmo, não apenas conhecer intelectualmente, teoricamente, não apenas ler histórias legais e falar, pô, esse Deus faz isso tudo, esse Deus pode todas essas coisas. Nós precisamos aprender a ter relacionamento profundo. E Ele tem esse desejo. Deus deseja que a gente o conheça como Ele realmente é. E Ele deseja isso para que a gente se relacione com Ele todos os dias. Conhecer a Deus como Ele se revela é de importância extrema, como a gente falou aqui. Um entendimento errado sobre quem Deus é vai afetar diretamente o modo como a gente reage às situações e às circunstâncias da vida. O verdadeiro conhecimento de Deus traz ordem para a vida, acerta os desejos do coração, ajusta todas as expectativas que a gente possa ter. Esse Deus deseja que a gente o conheça como Ele realmente é, para que a gente tenha relacionamento. Então a gente precisa se empenhar nessa tarefa de conhecê-lo e ter relacionamento. E é uma tarefa que vai durar todos os dias da nossa vida. Todos os dias, enquanto a gente respirar, a gente vai ter coisa para conhecer de Deus. A gente vai ter coisa nova para saber a respeito desse Deus. A gente sempre vai ter coisas para se deslumbrar com esse Deus. Isso precisa ir além de um conhecimento teórico sobre Deus, precisa ser relacionamento. Relacionamento, contato, conversa, vivência. Sentir, entender, saber o que Ele quer, saber o que agrada. Durante muito tempo, quando eu era mais novo, eu pegava muito ônibus para ir para o colégio. Na época não tinha colégios bons aqui em Itaipu. Final da minha adolescência, peguei muito ônibus para ir para o colégio lá para Icaraí. E várias vezes eu lembro que eu entrava no ônibus cedinho pela manhã, cheio de sono, mas o ônibus já estava cheio. E eu passava pela roleta, na época ainda tinha trocador. O trocador era uma pessoa diferente do motorista, hoje juntou tudo.
mas era uma pessoa diferente. Várias vezes eu já fui conversando com o trocador. Várias vezes você passa pela rua do povo, bom dia, aí vai batendo papo, vai falando da vida, tal. Dá para você ter conversa de horas com alguém, sem que você saiba nada da vida dessa pessoa, sem que você tenha relacionamento nenhum. A gente é capaz de conversar por horas com pessoas que a gente não sabe nada a respeito da sua vida. Deus não quer esse relacionamento. Deus não quer esse tipo de conversa só por educação, sabe? Bom dia, boa tarde, só porque eu sou uma pessoa educada, eu não vou deixar de falar. Eu quero aparentar ser uma pessoa bacana com outra. Deus não quer que seja assim. Ele quer que seja relacionamento, Ele quer que a gente conheça mesmo. Porque Ele conhece cada detalhe, cada espaço, cada célula, e cada pensamento, e cada desejo que eu e você temos. Ele deseja viver assim com cada um de nós. Então a gente precisa aprofundar o nosso relacionamento. E a gente vai fazer isso com as coisas que a gente já sabe. Vida devocional. Tem que ser todo dia. Oração, leitura da palavra, buscar, entender, saber o que Ele quer. Reuniões de oração que a gente tem aqui, graças a Deus que a gente tem. A gente precisa estar junto, firmes aqui. As células. Pô, mas a célula está online, eu sei, é chato pra caramba. Eu queria estar presencial também, todo mundo queria estar. Mas é o que tem, vamos embora, vamos fazer com toda a alegria do coração. Vamos embora, pode contar comigo, estou junto, vamos embora, estamos juntos nessa. Todas essas coisas são dadas por Deus para que a gente realmente consiga viver na sua presença, consiga viver em santidade e consiga aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Então a gente precisa aprofundar o nosso relacionamento com esse Deus, isso é extremamente essencial. Eu quero concluir. O mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Esse mandamento, ele revela amor. Ele revela amor. Porque não existe outro. Imagina se Deus largasse o povo enganado, em toda aquela falsidade. Aí, já que eles querem viver distantes, deixa eles se ferrarem. Deus se revela, chama um povo para ser seu, para se revelar e para trazer a redenção para toda a humanidade. E Ele ensina: não terás outros deuses além de mim. Isso é amor. E esse Deus é suficiente. Mais do que um mandamento, Deus está mostrando como as coisas são. Porque essa é a verdade. Só existe um único e suficiente Deus. A boa notícia é que esse único e suficiente Deus ama cada um de nós com um amor que a gente nunca vai encontrar em nenhum outro lugar, em toda a nossa existência, em toda a história. E Ele deseja que a gente confie na sua provisão e no seu cuidado. Esse, o mesmo Deus, é o Deus que ama a gente com esse amor. Eu não consigo entender isso aqui. Eu fico impressionado com isso aqui. Isso precisa mexer com o nosso coração. Isso precisa fazer com que a gente deseje e queira cada vez mais esse Deus maravilhoso, cheio de amor e cheio de cuidado. Que a gente consiga viver assim todos os dias da nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que traz esperança para a gente, Senhor, que traz essa vontade, esse desejo de querer viver cada vez mais para a sua glória, Senhor. Como você é maravilhoso, Senhor. A gente te agradece porque a gente conhece o nosso próprio coração, Senhor. A gente sabe que a gente não merece nada que venha do Senhor, de um Deus que é tão santo e grandioso, mas é um Deus tão cheio de bondade, amor e graça. Nesse momento, Senhor, recebe só a nossa gratidão. E a gente pede que você ajude a gente a viver dessa forma, como foi falado aqui essa noite, Senhor. A gente crê que isso é palavra para a nossa vida, para o nosso coração, enquanto a gente vive os nossos dias nesse mundo, Senhor. Dias que têm sido difíceis ultimamente, Senhor, mas a gente quer aprender a confiar no seu cuidado, no seu amor, cada vez mais. Ajuda a gente a te amar com todo o nosso coração e a depositar no Senhor, o único Senhor, toda a nossa esperança e toda a nossa vida. Faz assim, Senhor, e que a gente seja uma igreja que reflete a luz de Jesus para o mundo, que mostra essa palavra de salvação e esse evangelho perfeito para as pessoas que ainda não te conhecem, que a gente seja relevante enquanto a gente ainda vive nesse mundo caído, Senhor. Continua a sua obra no nosso meio, Senhor, que a gente seja usado para o seu plano de redenção maravilhoso de toda a humanidade, Senhor. Usa a nossa vida cada vez mais, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.